Fala pessoal que acompanha o Auto RPM, eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Nesse Como Funciona aqui eu vou explicar as diferenças básicas entre o motor leve é gasolina, álcool, GNV, e o motor pesado, que é o motor diesel. Nos dois casos, né, a gente tem o pistão aqui no ponto morto, o ponto máximo superior, a gente tem a admissão, a compressão, a combustão e a exaustão. Isso aqui é igual nos dois casos, tanto no motor gasolina quanto no motor diesel. Só que existem algumas diferenças muito marcantes, muito importantes nessa parte, digamos assim, de admissão e também na parte de combustão. Um motor a gasolina normal, seja ele, carburado, com injeção monoponto ou multiponto, sem ser o motor com injeção direta, quem sabe já entende da injeção indireta, calma, eu já vou falar sobre ela mais pra frente, porque vou tirar ela do diesel para o motor a gasolina. A injeção direta de combustível, só para já ir adiantando, ela começou no motor diesel e depois ela foi, digamos assim, sendo aproveitada para os motores a gasolina, ou seja, motores leves. Mas vamos lá. Quando você está num carro leve, ou seja, motor a gasolina ou etanol, e você acelera, você abre a borboleta de aceleração. Seja no carro injetado, seja no carburado, existe uma borboleta de aceleração. Então ela está lá fechada, se você não estiver encostando para o acelerador, você vai acelerando, ela vai abrindo, permitindo a maior passagem de ar para dentro do motor, seja ele aspirado ou turbo, é indiferente. A borboleta vai abrindo e mais ar vai sendo admitido para o motor. Esse ar ele vai ser misturado com combustível, seja por carburador, seja por injeção monoponto ou injeção multiponto, e vai entrar para dentro do cilindro. O pistão está aqui na admissão, ele admite a mistura ar-combustível, tá? O ar já misturado com combustível. Quando ele faz a compressão, a gente tem a vela de ignição. Deixei até aqui esse cabeçote para poder mostrar para vocês a vela de ignição, tá? A gente tem aqui todas as velas de ignição nesse cabeçote, por cima e por baixo dá para ver. A vela de ignição cumpre o papel dela. Qual é? Ela faz o centelhamento, né? Ela inicia a combustão dentro, né, da câmara de combustão. Então a gente tem a queima dos gases, a expansão e depois a exaustão. Beleza? Esse é o princípio básico de funcionamento de um motor ciclo Otto, que a gente chama de motor leve. Então vamos lá, vamos recapitular. O motorista vai acelerar, a borboleta de aceleração ela vai se abrir conforme o motorista acelera, o ar vai entrar para o coletor de admissão, e aí, digamos assim, se a injeção é monoponto, normalmente o bico da injeção monoponto fica ali em cima da borboleta, do corpo de borboleta, então o ar quando ele entrar, ele já vai estar misturado, né, com misturar combustível, a mesma coisa com o carburador. A partir do momento que o ar entra para o coletor de admissão, ele já vai sendo misturado, né, com o combustível do motor. Aí essa mistura combustível vai chegar aqui, né, dentro do cabeçote, chegar na válvula de admissão, a válvula de admissão vai se abrir, a mistura ar-combustível vai entrar para dentro do cilindro, ele vai ser comprimido, ela vai ser comprimida e incendiada, né, ou seja, vai haver a ignição da vela de ignição. Então, pessoal, aqui no motor leve a gente tem dois componentes, ou nem dois componentes, são duas características totalmente distintas do motor diesel. No motor diesel não existe borboleta de aceleração. Existem alguns carros mais modernos, etc, para tentar reduzir o nível de ruído, mas o fato é, o motor diesel, via de regra, se você for olhar no cofre do motor, você não vai encontrar uma borboleta de aceleração. Normalmente a gente encontra o quê? A gente encontra o turbocompressor passando, né, comprimindo o ar para, em alguns casos, o intercooler, e do intercooler esse ar entra diretamente no coletor de admissão. Então, peraí, o cara acelera, como é que o motor diesel ganha velocidade? Como é que o motor diesel ganha rotação? Se ele, digamos assim, não tem borboleta de aceleração? Simples, porque quando o motorista acelera em um motor diesel, o que vai, digamos assim, determinar essa aceleração do motor é a injeção de diesel. Isso aí é indiferente se o motor diesel tem, digamos assim, bomba mecânica ou injeção eletrônica. O que vai definir a aceleração de um motor diesel é a injeção de combustível, não o ar que vai entrar no motor. Porque aí você injeta mais combustível na câmara de combustão, né? Você vai ter um fluxo de gases no escape maior, vai girar mais o turbocompressor vai empurrar mais ar para a admissão. Quem ainda não está ciente, quem não sabe como é que o turbocompressor funciona, dá uma assistida nesse vídeo aqui, que foi o primeiro como funciona que eu fiz da história aqui do canal. Mas é isso, o que acelera o motor diesel não é uma borboleta de aceleração que permite com que mais ar entre, né, dentro dos cilindros, é a injeção de combustível. E aí está a grande questão. O motor diesel tem uma injeção direta de combustível. O que é injeção direta de combustível? Quer dizer que, ao invés de misturar o diesel com o ar no momento da admissão, quando o pistão desce no cilindro, ele só vai admitir ar. Na hora que ele comprime esse ar vai esquentar muito. Por isso que a taxa de compressão de um motor diesel, via de regra, ela é muito maior que a taxa de compressão de um motor leve.
Por isso, inclusive, ele é um motor mais pesado, ele precisa de componentes mais robustos, etc, etc. Então, olha só, pessoal. No motor leve, né, quando o pistão ele desce admitindo a misturar combustível, ele admite ar e combustível, literalmente para pressurizar. No motor diesel é totalmente diferente. No motor diesel, quando o pistão ele desce aqui para admissão, ele só admite ar, nada de combustível. Aí o que acontece? A válvula de admissão se fecha, o pistão comprime esse ar. E ele comprime, via de regra, tá? Sempre podem ter, digamos assim, exceções, mas via de regra, nos motores de hoje em dia, o motor diesel, ele comprime o ar muito mais do que um motor leve. Vou usar um exemplo aqui para a gente tentar se localizar com mais facilidade. Chevrolet S10, por exemplo, o motor 2.5 flex dela, ele é 11,2 ou 11 por 1, algo assim. Então a misturar combustível ela é comprimida 11 vezes, né, até o momento que ocorre a ignição do motor. O motor 2.8 diesel da Chevrolet S10, a taxa de compressão dele é de 16,5 por 1. Ou seja, aquele volume inicial de ar que foi admitido, ele vai ser comprimido 16,5 vezes. Ou seja, a câmara de combustão vai deixar um volume bem pequenininho. Pois bem, quando o ar se comprime nessa proporção, ele esquenta e esquenta muito. No momento exato, um bico injetor direto de diesel, que está, digamos assim, aqui em cima na câmara de combustão, ele pulveriza numa pressão altíssima o diesel. Como esse diesel, digamos assim, ele é pulverizado numa pressão altíssima e a temperatura do ar da câmara de combustão está muito alta, instantaneamente ele pega fogo. Instantaneamente há a combustão. Então o motor diesel não precisa também de vela de ignição. No motor diesel você não tem nem borboleta de aceleração, nem vela de ignição. Por quê? Porque essa, digamos assim, a combustão ela ocorre com a injeção de diesel dentro do motor, com essa pulverização de diesel dentro do motor. O motor diesel ele é, digamos assim, mais eficiente que o motor a gasolina. Primeiro porque a eficiência térmica dele é um pouco melhor, porque você tem esse ar extremamente quente aqui, pressurizado, então você aproveita mais a queima de combustível. E isso sem considerar que o diesel, digamos assim, comparado a um bom diesel com uma boa gasolina, ele é um pouquinho mais, qual o termo? Energia. O diesel ele tem um pouco mais de energia, digamos assim, 1 litro de diesel libera um pouco mais de energia que 1 litro de gasolina, embora não pareça, né? Porque a gente normalmente tem um motor diesel pesado, com bastante torque, mas pouca potência. Mas via de regra, pessoal, é isso. Essas são as principais diferenças entre o motor diesel e o motor gasolina. Primeiro, o motor a gasolina você tem a borboleta de aceleração, uma taxa de compressão menor, uma admissão de mistura ar com combustível para dentro do cilindro e a ignição pela vela de ignição. Depois disso a gente tem a expansão e a exaustão. Agora, certamente vocês já viram esses motores, digamos assim, leves do ciclo Otto, gasolina, etanol, com injeção direta de combustível. Pois bem, a injeção direta de combustível ela foi, digamos assim, herdada do motor diesel para o motor a gasolina. Porque essa pulverização direta dentro da câmara de combustão, ela tende, digamos assim, a aproveitar muito mais a energia do combustível. Então, digamos assim, você tem uma redução de emissão de poluentes, você tem mais torque, mais potência, reduz o consumo de combustível. Ela pode ser vantajosa em umas faixas de rotação, mas ela não é tão vantajosa em outras faixas de rotação. Existem motores, inclusive, alguns motores que a Audi já fez, que para tentar juntar aí o melhor dos dois mundos, usa injeção indireta de combustível, ou seja, fica com os bicos injetores aqui na entrada do cabeçote, né, no coletor de admissão, na entrada do cabeçote, e também tem a injeção de combustível direta dentro aqui da câmara de combustão. Então, digamos assim, a injeção indireta ela dá uma pré-carga, ela joga um pouquinho de combustível no ar que está sendo admitido, e aí no momento da compressão, há a injeção de combustível direta e também há a ignição por vela de ignição nesses motores. Então esse motor ciclo Otto, por mais que ele tenha injeção direta de combustível, ele também conta sempre com a velinha de ignição aqui. Mas é basicamente isso. Hoje a gente tem motor com injeção direta de combustível, porque essa injeção direta em altíssima pressão, ela consegue, digamos assim, ionizar melhor as moléculas de combustível. O que a gente quer dizer com ionizar melhor as moléculas de combustível? Basicamente assim, se você pinga uma gota de combustível para queimar dentro do motor, essa combustão vai ser péssima. Por quê? Porque numa gota de combustível, você tem apenas uma pequena área para queimar. Então ele vai queimar por bastante tempo, mas ele não vai liberar a energia de uma vez. E nessa combustão do motor, digamos assim, tudo que a gente quer é que a energia seja liberada o mais rapidamente possível. Então o que acontece? Você quer pulverizar esse combustível. Essa mesma gota que você, digamos assim, vai colocar dentro do cilindro para queimar,
Ao invés de você colocar literalmente uma gota, você quer que ela seja pulverizada ao máximo possível. Por quê? Quanto mais pulverizado o combustível tiver, mais área ele tem para ele entrar em combustão. Então você libera a energia de uma vez só, muito mais rapidamente. Essa é a grande questão, né? É o quanto que a gente consegue pulverizar o combustível para aproveitar ele ao máximo. Então basicamente isso, pessoal. Motor leve, borboleta de aceleração, vela de ignição e uma taxa de compressão menor. Motor diesel, não há borboleta de aceleração. A aceleração ela acontece pela, digamos assim, pela injeção de diesel direto já dentro da câmara de combustão. Isso tudo, pessoal, via de regra. Existem uma ou outra exceção aí. Mas é isso, motor diesel sem borboleta de aceleração, taxa de compressão muito maior e a ignição do diesel ela ocorre no momento que o diesel é pulverizado numa câmara de combustão, digamos assim, pequena, com muito ar pressurizado, com ar muito quente. Então você tem ali, digamos, um sistema de injeção com 2.000 bar pulverizando o diesel dentro da câmara de combustão, num ar que já está numa temperatura super alta porque ele está muito comprimido. É assim que o motor diesel funciona. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like de vocês, de dar força para o AutoRPM continuar crescendo. Então, mirando aí nos 100 mil inscritos o mais brevemente possível. Eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês não gostaram, se ficou alguma dúvida, por favor, comentem. É isso aí, contem comigo e eu conto também com vocês para o canal continuar crescendo. Mostrem para os amigos, para o pai, para a mãe, para os tios, enfim. Para todo mundo que gosta desse mundo de mecânica. E é isso aí. A gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais.